Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, nosso 8º episódio do Gold Mindcast. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial e, gente, vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Mas primeiro eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cristal Bela, fabricante de molduras, a FTP Contábil, especialista na área contábil e financeira, e Vestindo o Bebê, o maior outlet de roupas infantis do Brasil. Bom, e nada melhor do que ela, Cris, de 51 anos, mãe da Vitória, de 26, do Zeca, de 24, e hoje ela tem uma clínica de mulheres especializada em fisioterapia pélvica. Cris, seja muito bem-vinda. Super obrigada, gente, obrigada. Que legal. Cris, é um assunto muito polêmico, como eu comentei aqui. Sempre, né? E assim, algo que mexe, né, com a autoestima da mulher, com tudo que envolve o corpo da mulher, que está relacionado. E para iniciar, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí, né, na área fisioterapêutica e como que você atua hoje na sua clínica, no consultório. Tá, vamos lá. Agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. A minha formação é em fisioterapia, né? Eu iniciei em 2007, 2008, né, como físio, e depois eu segui para a área da oncologia, né? Na área da onco, sempre eu busquei ali a parte da ginecologia, da mastologia. Então, sempre direcionando toda a formação para o atendimento de mulheres, né? Legal. Nessa época eu já lidava com a dor, né? Mas uma dor diferente, né? Uma dor da mulher que tinha passado por alguma doença oncológica, né? E aí eu acabava tratando queixas relacionadas com a cirurgia, o pós-operatório, né? O que ela tinha, o que ela ganhou, né? Depois dessa cirurgia. Mas a gente já lidava com a dor. Uhum. E como o foco já era na área da ginecologia e da mastologia, eu recebi um convite depois, mais para frente, de atuar na dor, mas aí na dor da relação sexual, né? A dor da mulher que sentia dor, né, na relação, geralmente associada a alguma disfunção sexual feminina. A gente ouve sempre falar da disfunção sexual masculina, mas pouco se fala da feminina, e ela existe também, né? E é um universo, assim, você fala, um assunto que é polêmico, né? Todo mundo gosta de ouvir, porque atrai, acho que a curiosidade da pessoa, mas o inverso, né? A pessoa que sofre com isso é bem diferente, né? Não busca o conhecimento, Exatamente. A pessoa que sofre. E às vezes nem sabe que existe. Exatamente. É um assunto muito novo. Muito novo e pouco divulgado. Pouquíssimo divulgado. Então, assim, a gente percebe que essa mulher, ela tenta jogar o negócio para baixo do tapete, porque falta informação, então ela não sabe o que acontece com ela, na verdade. Ela se sente... elas falam isso, né, durante a... Eu sou um ET, né? Parece que eu sou diferente do resto das mulheres. E tudo que envolve sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, a mulher não tem muita permissão para falar sobre isso, né? Ela foi educada a não falar disso, então é muito difícil para a mulher, inclusive, falar sobre isso com o próprio médico. Ela sente... ela tem vergonha, ela não sente a vontade de falar, então ela prefere sofrer ali, né? E as que buscam o tratamento, às vezes não se deparam com um profissional que sabe como encaminhar essa mulher, como diagnosticar o problema, né? E aí ela passa muito tempo sofrendo mais ainda em busca de ajuda de algum profissional que saiba lidar com isso, né? E é curioso porque, assim, nós mulheres passamos nossa juventude inteira buscando esse prazer, descobrir isso dentro de um casamento, e quando isso acontece, a gente acaba nessas situações e não consegue extrair aquele prazer pleno de viver aquela experiência única no casamento, acaba anulando a vida sexual
e muito disso acaba até em separação, porque não tem a vida sexual ativa e não sabe do problema. Exatamente. É o que a gente mais recebe na clínica, né? Hoje a gente conta com a internet, então isso eu acho que ajudou muito, né? Legal. Quando eu comecei a trabalhar na dor, essa especializada na dor na relação, eu cansei de atender pacientes que já vinham sem saber o que tinham há mais de 30 anos. Uau, Então, assim, bem. mulheres que algumas já não tinham, o casamento já tinha acabado, né? Outras que mantinham esse casamento, mas sabe-se lá Deus como, Sim. né? Mulheres que passaram da época de engravidar, né? Porque não conseguiam ter a relação sexual. Não necessariamente a mulher que tem vaginismo, ela deixa de... Ela engravida do mesmo jeito, tá? Mas é mais difícil, ok? Mas pode acontecer. Mas a gente pegava muita mulher assim. E aí a internet, ela veio para ajudar. Então, hoje, embora a mulher passe pelas mesmas questões, né? Muitas mulheres que vão para a relação sexual após o casamento, se deparam com a disfunção, elas não esperam mais tanto tempo como as outras. E elas não, tipo assim, na cabeça delas, elas vão procurar logo na internet, vão tentar descobrir o que é. Elas não ficam na dependência só do médico diagnosticar, ou de achar um médico que saiba dar o diagnóstico correto e encaminhe. Ela, por ela mesma, ela já vai atrás e ela resolve. Então, ela consegue resolver isso muito mais rápido. Exatamente. Legal. E acaba ajudando o seu trabalho também. Também. Porque eu falo assim, nós aqui do podcast, nós somos cristãs, né? Tá. Somos evangélicas. E é algo que, assim, eu acredito que você deve passar isso muito no seu consultório, na clínica. E o que a gente vivencia muito é assim, você tem que se guardar para o seu casamento. E aí você tem um relacionamento ali onde você vive uma corte e depois que você casa, você passa a ter a relação sexual. Só que, assim, pouco se fala isso nas igrejas com relação à forma da sexualidade mesmo. Como vivenciar a sexualidade, Exatamente, né? porque Sim. assim, muito é falado sobre o que pode e o que não pode ser feito. Exatamente. Mas quando se fala nos bastidores de algum problema assim na vida real, como você fala das pacientes que você atende lá, que passam por dor, ou que... Imagina se a gente for pegar aí há 100 anos atrás, porque hoje a gente tem a internet latente aí há, vamos dizer, muito pouco tempo, se a gente for comparar com o último século. Mas E a isso não gente tinha... ganhou com isso, né? Graças a Deus. Mas eu falo assim, imagina as mulheres. Não tinha. Minha avó, minha bisavó, né? Meus antepassados. E aí a gente ouve, quando você fala, né, dos avós, principalmente. Eu já tenho 50 anos, então, assim, já ouvi isso, ouvi da minha avó, ouvi da minha mãe também, que falavam sempre, tudo que era relacionado a sexo, geralmente elas diziam, é horrível, não é? Sim. Então, assim, elas não tinham... Por que era horrível? A gente leva muito em consideração que a mulher está sempre pronta para a relação sexual. E isso não é verdade, né? Então, provavelmente, nossas avós, o pessoal mais velho, que se referia ao sexo como sendo uma coisa horrorosa, Sim. é porque essa mulher, ela ia para a relação sexual a qualquer hora, sem estar preparada. Era tipo assim, é hora agora de ter a relação. Se ela estivesse dormindo, o marido acordava, né? Tipo, a mulher estava ali para servir, né? O homem. E a mulher, ela precisa estar preparada para isso. Então, Sim. assim, é muito mais do que só a gente falar da dor propriamente dita, né? A mulher, ela não tem conhecimento, ela não sabe que existe uma resposta sexual e que o corpo da mulher, ele se prepara para a relação sexual também, É verdade. né? Ela não está sempre pronta. Sim. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse para essas mulheres que hoje ainda têm essa dificuldade, passam por essa dor, como que funciona lá, né? Porque vamos falar do tabu, Tá. falando da sexualidade. Como que funciona o atendimento ali? Queria que você falasse um pouquinho para que essas mulheres te ouvissem. Tá. Quando a paciente chega na clínica, né? Uhum. A gente vai fazer uma consulta onde eu vou colher a queixa principal dela. Eu vou fazer algumas perguntas que vão me ajudar no diagnóstico depois, né? Certo. Então, eu vou perguntar o momento em que ela tem a dor,
se ela já foi para uma tentativa, o quanto que ela já conseguiu evoluir, né, na hora da penetração, se ela consegue uma penetração total ou não, se ela em que momento que ela sente a dor exatamente, Sim. né? Então, eu vou colhendo todas essas informações. Depois, a gente realiza um exame físico, que aí é muito parecido com o exame ginecológico. Tá. Aí a pessoa vai me perguntar, tá, mas eu não consigo fazer, não consigo ter a penetração, eu não consigo estar num ginecologista. Como que eu vou conseguir fazer esse exame? Né? A gente tem técnicas. A minha abordagem, embora seja muito parecida com o que o ginecologista faz na hora, né, do exame físico, Sim. do toque, eu faço com técnica. Né? Então, eu vou ajudar essa mulher a relaxar o suficiente para que o toque vaginal aconteça. Legal. Né? Então, eu vou dando algumas... eu vou orientando a respiração, algumas coisas que eu vou solicitar, tipo, para ela fazer naquele momento, para ela Entendi. conseguir relaxar melhor. E aí, através desse exame físico, que é o toque vaginal, eu consigo perceber toda a musculatura pélvica dela. Então, o quanto essa musculatura, ela está contraída ou ela é relaxada demais. A função dela, ela sabe como ativar essa musculatura na hora que ela precisa. Então, a gente sabe que músculo, ele é isso, né? Eu Sim. contraio e relaxo para eu ter o movimento. Né? Às vezes, só de você ficar aqui, você já tá tenso. Daqui a sim, pouco, parece que você tava relaxa. carregando um Exatamente. peso Então, em cima das exatamente. costas. Você vai andar, você vai pegar alguma coisa, você recruta a musculatura, você vai contrair, Verdade. vai relaxar. Então, musculatura é isso. Legal. E a maioria das vezes, essa mulher, ela não tem essa percepção. Ela não tem coordenação. Ela não sabe como acessar a musculatura. Né? Quando a gente fala da disfunção, o vaginismo, que é uma das disfunções, o vaginismo, ele é a impossibilidade da penetração acontecer. Ele, involuntariamente, a musculatura de assoalho pélvico, ela se contrai de forma que nada penetre o canal vaginal. E aí, a gente não está falando só da relação. Sim. A gente está falando de um exame, né? Um exame ginecológico, uma ultrassonografia, a colocação de uma medicação, por exemplo, caso essa mulher precise, ela não consegue. Ela não consegue introduzir, às vezes, o próprio dedo. Sim. Algumas não conseguem, às vezes, tocar, né? Então, isso é a disfunção. Então, quando a gente vai e volta, né? Você me perguntou uma coisa, eu já estava indo para outra, mas tudo bem. Então, durante o exame, eu vou ver como que está essa musculatura, mas eu vou ver o comportamento dessa mulher também. Entendi. Como que ela vai se comportar na maca? Ela entra em pânico, ela chora, ela tenta fechar as pernas, ela tenta fugir do toque. Então, tudo isso já é o suficiente para eu dar o diagnóstico para essa mulher. Às vezes, eu não vou conseguir realizar o toque vaginal, mas eu consigo avaliar ela do mesmo jeito. Né? Então, da forma como ela vai se comportar, o excesso de contração que ela tem, já sei que ela tem uma disfunção. Né? E aí, isso daí a gente consegue, às vezes, durante o próprio tratamento, Sim. né? A gente vai conseguir, em algum momento, né? Eu vou dizer para ela, olha, eu acho que a gente vai precisar de tantas sessões, né? Para a gente resolver essa questão. E aí, em algum momento, eu vou conseguir realizar o toque, que aí também é uma questão de confiança Sim. dela, Uhum. né? A gente tem técnicas, então ela percebe que eu não vou avançar mais do que aquilo que eu estou falando que eu vou fazer. Né? Eu vou tentar o toque, eu não vou realizar o toque do jeito que eu quiser. Entendi. Então, também é o tempo dela. E aí, para a mulher que está se guardando, que está se preparando, você também tem algum tipo de avaliação que você possa diagnosticar essa paciente antes, como que eu posso dizer? Uma prevenção? Porque hoje você tem lá, na nossa igreja, tem o Casados para Sempre. Tá. E tem também curso para noivos. Então, o casal que está se preparando ali, ele não se conhece sexualmente. Sim. Eles vão se conhecer após o casamento. Mas aí, pensando nisso, para que a pessoa já não entre e se depare com essa dificuldade de possivelmente ela ter, existe algo alguma avaliação que você faz hoje na clínica também para esse tipo de casal? É possível, a gente tem... Eu falo que é uma consultoria, Aham. né? Que você poderia, sim,
a partir do momento que você pensa em casar, você nunca teve relação, você vai iniciar a sua vida sexual após o casamento, Sim. eu acho que é super válido, eu dou esse tipo de consultoria. Legal. É que normalmente, acho que ia ser a oitava maravilha se vocês colocassem isso antes. Uhum. Mas a pessoa às vezes nem imagina que é possível, Sim. né? A maioria das pessoas que chegam para mim já chegam sabendo que tem alguma coisa errada. Sim. E aí eu acabo fazendo essa consultoria depois, mas lógico que dá. E aí você consegue conversar até com o casal, né? O que vai acontecer? O que é a relação sexual? O que eu vou me deparar na hora da relação, né? Como que meu corpo vai funcionar? O que eu preciso esperar desse momento, né? Em termos de preparo para a relação mesmo, né? Aquilo que a gente está falando, a gente tem respostas fisiológicas, tanto o corpo da mulher como o corpo do homem. Verdade. O que é normal, o que não é normal. Se conhecer, né? Exatamente. Conhecer o seu próprio corpo. Conhecer o próprio corpo. E me fala uma coisa, por que a lubrificação não é o suficiente para eliminar essa dor? É assim, quando a gente pensa na mulher que tem a dor, que tem principalmente o vaginismo, vamos imaginar que ela quer a relação sexual, né? Ok. Ela sente o desejo, ela fica excitada, só que no momento da penetração acontecer, ela entra em pânico. Ela antecipa, às vezes, uma dor que ela imagina que ela vai sentir. Ela não sabe, porque ela nunca... Subconsciente. Sabe, são gatilhos. Uhum. Então, ela tem medo disso. E quando a gente quando a gente está excitada, a gente entra na resposta sexual, né? Que aí é Certo. fisiológico. Uhum. Então, o que acontece quando eu penso o desejo começa na minha cabeça, né? Eu desejar aquele momento, a relação sexual. Depois, a excitação. Então, os batimentos cardíacos mudam, né? O aporte sanguíneo vem todo para a região pélvica, para os órgãos genitais, né? No caso da mulher, canal vaginal, ele se prolonga e relaxa, né? E aí vem a lubrificação. O homem, ele precisa, a resposta sexual dele seria a ereção, né? Ele precisa da ereção para conseguir. A mulher dá a lubrificação. Só que na hora que ela vai para a tentativa de penetração, como ela já sabe Meio que ela fecha. Ela, além da contração, ela sai dessa resposta sexual. Ela interrompe a resposta. E aí, se ela estava lubrificada, ela para de lubrificar. Ela sai fora da resposta. E aí, ela fica extremamente seca. É como se a corrente da bicicleta tivesse Exatamente. caído. E aí se ela estava preparada, ela deixa de estar. Uhum. E aí, geralmente, ela entra em pânico. Ela começa Sim. a ficar aflita. Ela tenta fugir do parceiro. Ela fecha as pernas. É a evitação que a gente fala. Ela vai tentar evitar aquilo de qualquer forma. Interessante. É um assunto, assim, novo. E o que te chamou mais atenção para ir para este assunto? Essa especialização. Olha, eu acho que, assim, lógico, é difícil a gente falar para quem... na área da saúde, a gente tem umas utopias, assim, né? Uhum. Fisioterapeuta, com essa coisa da reabilitação... Normalmente, a reabilitação fisioterapêutica em algumas áreas, ela é muito demorada, né? E você, às vezes, tem uma resposta muito pequena, que nem, por exemplo, na neuro. Você vê pequenas respostas que a gente já fica mega contente, mas no caso da dor, a gente resolve o problema, né? A gente soluciona essa questão de uma forma muito rápida. Então, assim, às vezes uma mulher que chega lá e fala, eu vivo isso, sei lá, há 10 anos. Às vezes, em 2 meses, 3 meses, essa mulher está livre dessa dor, dessa disfunção. Então, assim, a gente transforma, não é só a questão do vaginismo ou da disfunção sexual. Você vê uma transformação real na vida dessa mulher. Sim. Né? Porque imagina o que é para uma mulher que ela está vendo o casamento dela e por água abaixo. Ela pensou a vida inteira que ela queria ser mãe e ela não consegue ter uma relação. Então, imagina como ela chega pra gente, né? Se sentindo menos mulher, destruída. A dor dela não é só física, é emocional. É verdade. E aí, é incrível como você, durante o processo, você vai vendo como essa mulher, ela vai se transformando. Mas é real, tá? Você vê cabelo. Ela começa de um jeito, com aquele cabelinho preso, não passa uma maquiagem, como se ela se escondesse de alguma coisa.
e você vai vendo a transformação dela, a autoestima dela vem junto com o tratamento. Então, foi algo ligado a um propósito. Você identificou isso? Eu acho que sim. Eu acho que é apaixonante, né? Você tá dentro de uma área que você consegue ver todo esse resultado, que você percebe que você transforma a vida de uma outra pessoa. Que legal. Né? E o que você ouve mais de depoimento, assim, dos casais ou das mulheres que você atende no seu consultório? Você pode falar aqui pra quem tá É nos maravilhoso, assim, a gente recebe, né? E elas trazem justamente isso, né? Que, tipo, que o tratamento não ajudou só ela, né, fisicamente, que ajudou o casamento dela, que ajudou na vida dela, que ela evoluiu em todos os sentidos, né? Então, isso é muito gratificante, né? E você percebe isso no semblante Muito, da muito. paciente, né? É uma pena a gente não mostrar. No meu Instagram, eu tenho algumas mulheres que se disponibilizaram a fazer um vídeo, né? Então, você ouve das próprias mulheres. Mas é pena a gente não poder mostrar as pacientes, mas é incrível o que elas mudam, né? Eu falo que elas transformam mesmo. O tratamento é transformador Que na legal, vida mas delas. ó, eu já tive um outro insight aqui e eu quero Fala. compartilhar com você. Porque, assim, como eu falei, ainda é um tabu, sexualidade. Sim, muito. E para aquelas mulheres que muitas vezes está numa fase no relacionamento, porque isso a gente ouve, né, a gente conversa com Sim. mulher. Então, você sempre ouve que está naquela fase do relacionamento que virou uma rotina, o marido e a mulher não se desejam mais, tá passando uma crise no relacionamento e muitas vezes não é nem a questão da própria dor em si, mas é o distanciamento. O que você pode pensar assim, pegando a sua realidade, o seu trabalho ali do dia a dia e as transformações que você já teve, para esse tipo de relacionamento também, de você olhar essas mulheres que estão, às vezes, num relacionamento acomodadas, vamos dizer assim, não só a mulher, mas também o homem também, porque uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando assim, que Maravilhoso ele. a maioria dos relacionamentos que entram em crise é porque o homem, ele parou de conquistar a sua mulher todos os dias. Você já viu esse vídeo, Pri? Não. E é interessante, porque você para pra pensar, né? O homem, quando tá na fase do namoro, você olha pro seu relacionamento aí, quem tá em casa, quem tá assistindo. É a conquista, né? É a conquista. E aí ele vai usar todas as armas, todas as forças que ele tem pra ganhar o prêmio, que é aquela mulher. E depois que casa, aí vem os filhos, pra quem tem filhos. Então, meio que o casamento vai virando uma rotina. E ele As fala sobre isso. prioridades, né, vão Sim. mudando. Exatamente. E aí ele fala sobre isso, que é porque o homem deixa de conquistar a mulher todos os dias. Eu Então, acho que, parte daí. assim, não vou jogar toda a culpa pro homem, né? Eu acho que a mulher também, em Sim, algum momento, acomodou. ela também pode se acomodar. Principalmente, tem mulheres que se viram pros filhos só, né? E Sim. esquecem do relacionamento. Eu sempre falo, eu acho que assim, quando você se disponibiliza, você escolhe uma pessoa com quem você vai viver, né? Pro resto da tua vida, o casamento é mais ou menos isso, Ninguém não é? casa pra divorciar. Exatamente. Então, você tem que pensar que você vai envelhecer com essa pessoa, Sim. né? Que você vai passar por várias fases. Os filhos, eles vêm, eles vão tomar a atenção dessa mãe, principalmente, né? A mãe é muito mais a coisa do cuidado. Mas eles também, depois eles vão ter a vida deles. E você tem que pensar que a hora que eles se forem, né? Sim. Você vai continuar lá com o maridão, então e aí? Você tem que estar próxima dele. É muito comum, principalmente para as mulheres, a gente abrir mão da sexualidade, né? Ah, não, imagina, depois eu faço isso. Ela deixa de priorizar isso. O homem também, né? Mas eu acho que é muito mais... Como o homem tem essa coisa da conquista, eu acho que é muito mais fácil também para o homem procurar por essa mulher durante o casamento do que a mulher procurar pelo homem. Sim. E aí eu costumo dizer que, assim, gente, sexualidade é qualidade de vida, tanto para o homem como para a mulher, né? Não adianta você não desenvolver essa parte, principalmente quando a gente vai envelhecendo, né? Que a gente vai precisando de mais estímulos com o Sim. envelhecimento. Você já não é aquele fogo todo que a gente tinha, não é aqueles hormônios todos à flor da pele. Então, você tem que exercitar isso também. É uma outra fase da vida. Sim. Mas se você não priorizar isso,
é como se você vai adormecendo ali, a tua sexualidade vai adormecendo. Então, eu sempre falo que o sexo, ele tem... Sexualidade, no modo geral, sexualidade não tem a ver com sexo só, né? Sexualidade é isso, a gente está vivenciando essa troca, o desejo pela vida, né? De fazer as coisas acontecer, isso é sexualidade já, né? E na parte do sexo também, se você deixar de pensar no sexo, você não vai ter vontade, você não vai ter estímulo, você vai deixando mesmo de lado. Então, eu falo, quer continuar casada? A gente pode ter relação aí, até vai mudando o formato, mas ela pode acontecer até quando a gente quiser e tiver disponibilidade para isso. Então, pensar no sexo, né? Erotizar mais um pouquinho a vida da gente. E aí, assistindo um filme romântico, cada um sabe do que gosta. Sim. Né? Ouvindo um conto, lendo um livro, né? Que tem essa parte mais erotizada, conversando com o parceiro, né, sobre isso, tirando um tempo. Eu sempre falo, é essencial, pelo menos uma vez por semana, você tem que fazer isso com o teu parceiro. E eu não estou falando só de ir para a cama, de pensar no sexo. Sim. Gente, jantar, ir num cinema, num teatro, o que vocês gostam de fazer juntos? Isso daí vai acendendo, você vai criando desejo no outro, né? E aí, por que não? Na volta do cinema, na volta do teatro, pode ser que aconteça alguma coisa, que vocês tenham algum tipo de intimidade. Só que isso precisa ser cultivado. É verdade. E me fala uma coisa, Cris. Você já pensou, não sei se você faz, de dar aula sobre isso para outros profissionais? Porque eu vejo que esse mercado é pouco divulgado, um alcance muito menor e precisa alcançar mais pessoas. Sim, a gente faz já esse trabalho lá. Certo. Na clínica, nós somos em 3 profissionais lá. Eu tenho uma outra profissional, que é a Tati. A Tati e eu atuamos na dor especificamente. E a gente tem a Stephanie, que faz toda a parte do atendimento das incontinências, da gestante. E dentro da nossa atuação na dor, como é uma coisa muito nova, a gente faz assessoria para outras fisioterapeutas. Então, hoje a gente tem algumas fisioterapeutas que a gente, a cada 15 dias, a gente faz uma reunião que acontece de forma online, Sim. mas pode ser presencial também, mas para algumas profissionais fica mais fácil dessa forma, né? Então, a gente faz uma discussão de casos. Então, a gente auxilia essa profissional que quer atender a paciente com dor, com uma disfunção, e a gente vai trocando, né? Quem faz isso, geralmente, sou eu e a Tati, né? Então, a gente tem já hoje físios que começaram a atender a dor e tinham algumas dúvidas, chegava um momento que elas falavam, não consigo mais evoluir. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. Mas é possível, sim. Legal. Mas fala um pouquinho mais da consultoria voltada para as mulheres, diretamente então, com as mulheres. para as mulheres, é uma coisa... Assim, eu falo, tá pensando em casar? Vai iniciar a vida sexual? Passa por uma avaliação. Às vezes, se quiser vir com um namorado, com um noivo, né? Ou já com o marido, eu acho que é uma coisa super válida para todo mundo, né? A gente fala sobre tudo, né? Não é só a questão do sexo em si. A gente dá orientações anatômicas, fisiológicas. Essa mulher, ela vai receber uma aula de anatomia para ela entender como que funciona o corpo dela, para ela reconhecer as estruturas. É muito comum a paciente com dor, os casos mais graves, assim, de disfunção, elas têm dificuldade até em se olhar. Então, elas não conseguem, algumas falam que nunca se olharam no espelho. Uau. E eu tento quebrar isso, né? Desconstruir esse negócio de por que você não pode olhar? É uma parte do seu corpo, né? Da mesma forma, quando você está com dor de garganta, dor de dente, você abre a boca na frente do espelho e olha. Elas têm uma resistência muito grande. Então, isso na consultoria a gente faz, né? Se ela vai muito além de só sexo, vai né? muito além, muito além. Então, a mesma coisa quando você está com uma ferida. Exatamente. E aquela ferida, ela vai avançando de nível. Você tem que olhar, você tem que tratar, você tem que cuidar. E buscar ajuda, principalmente. E assim, eu acho que isso é educação, né, sexual. A gente vê aí esses debates todos de levar para as escolas, mas eu acho que a gente ia conseguir, se você passasse essa informação, que é possível passar na escola,
da anatomia, de como você funciona, do que são as doenças, né? Do que você... Do que essa coisa... Eles levam muito para essa questão do gênero, da opção sexual. E eu acho que isso vem depois. É necessário falar disso? É. Mas você vai falar disso para uma pessoa que não se conhece, também não adianta muita coisa. Né? Ela não sabe como que o corpo dela funciona. Verdade. Eu atendo mulheres, olha que engraçado. A gente falou muito do vaginismo, mas tem uma outra disfunção que é a dispareunia, que ela também é uma disfunção sexual, mas não necessariamente ela impede a penetração de acontecer. Geralmente a dispareunia é assim: a mulher ela teve vida sexual normal e satisfatória sem dor, e por algum motivo ela passa a ter dor em toda a relação. Então, a gente fala que a dispareunia é a dor persistente e recorrente em todas as relações. Mas essa mulher, ela teve um período que ela tinha vida sem dor, né? Vida sexual sem dor. Uhum. E, às vezes, por uma infecção urinária de repetição, ela desencadeou a dor na penetração. Que interessante. Candidíase de repetição, alterações hormonais. Passou por alguma cirurgia ginecológica ou no pós-parto, teve um parto normal e teve uma episiotomia, então a epísio, que é aquele cortezinho que eles dão na hora do parto, né, para facilitar o parto. Então, começou a ter dor na penetração depois disso. A mulher que entrou no climatério, e aí começa a ter problema de lubrificação, começa a ter pouca lubrificação, começa a sentir ardência, desconforto. Beleza, essa mulher também vem para a clínica para tratar. E a gente melhora também esses quadros de dispareunia. Mas aí, voltando, essa mulher, durante o tratamento, durante a sessão, eu dou um espelho na mão dela. Ela acompanha junto comigo, tudo que eu estou fazendo, ela está olhando. É proposital isso. Uma para ela sentir segurança e outra para ela se conhecer também, para ela ver o que está acontecendo. Sim. E quando eu dou a aulinha de anatomia, que em uma das sessões a gente faz a aula de anatomia, tem mulheres que não sabem que ela urina por um lugar e que ela menstrua por outro. Que o bebê não sai pelo mesmo lugar de onde sai o xixi. Uau. E aí você está falando de mulheres, às vezes, que já estão na menopausa. Sim. E elas não sabiam disso. E aí você fala, gente, como é possível? Tudo bem, a falta de orientação. Sim. Né? Porque você não recebe isso na escola, você não recebe isso dos pais, e não que não seja obrigação dos pais, existe todo esse tabu, e às vezes a didática da mãe, ela não é tão ok, mas procure por profissionais, né, que possam orientar seus filhos, suas filhas menstruaram, leva numa profissional que saiba orientar e que diga para ela, a partir daquele momento, o que vai acontecer com o meu corpo, né? O que eu estou sujeita agora que eu estou menstruando? Como vai ser minha vida, né? Daqui para frente. Quero iniciar a vida sexual, acabei de iniciar, mas me senti perdida, não sabia o que fazer. Gente, a gente está aqui para isso. E é um trabalho que eu adoro fazer e que é de muita utilidade para qualquer mulher, para qualquer menina que está começando vida sexual, né? E me tira uma dúvida, você fala da dor no ato da penetração. Sim. E na profundidade, é a mesma coisa? Então, a dor, tem muita mulher que refere dor profunda, né, que elas dizem. Então, vamos lá, lembra que eu falei que a mulher, ela se prepara para receber o pênis. O canal vaginal, ele aumenta de tamanho e o útero, a excitação, ele vai para um outro lugarzinho. É como se tudo se ajeitasse para o pênis entrar. Só que se você sai da resposta sexual, interrompe a excitação, a lubrificação, tudo volta para o normal, para o basal. E aí o canal volta para o tamanho, né, dele normal, o útero desce de novo, ele deixa de lubrificar. Se a gente imaginar, ó, em repouso, o canal vaginal, ele mede de 7 a 10 centímetros. E no fundinho do canal já está o colo do útero. Quando a mulher está excitada, esse canal pode chegar a dobrar de tamanho. Então, a gente pensa que se ele tem 7, ele chega aí a 14, 15. Se ele tiver 10, ele pode chegar a 20. E o útero, ele dá uma subidinha, tá? Para facilitar a penetração. Se a mulher não está excitada, 7 centímetros é metade do pênis. Então, ou seja, metade do pênis já é o suficiente para chegar no colo do meu útero e ficar tocando, se eu não estiver excitada. Nossa, que incrível. Entendeu?
Então, assim, por isso que... Conhecimento é tudo. Muito tudo. conhecimento. Então, isso eu falo para as pacientes da dor, quando elas são liberadas para a relação sexual. Eu ainda acompanho essas mulheres depois que elas estão tendo a relação. Pelo menos aí umas 2, 3 sessões. Até para eu entender como foi. Ela traz esse retorno para mim. Legal. Às vezes, ainda senti dor em tal lugar, a gente ainda consegue trabalhar ali. E aí eu falo para elas, sentiu dor profunda? Não, doutora, eu estava excitada, não senti nada. Ah, senti. Como que você estava? Eu pergunto para ela, você percebeu se estava excitada? Eu acho que não, estava nervosa. Foi a primeira relação, a segunda, eu senti um pouquinho de incômodo, eu comecei a ficar nervosa, eu percebi que eu já não estava tão excitada, e aí eu comecei a sentir essa dor profunda. Então, assim, ela conhecendo o corpo dela, ela consegue identificar isso, né? Ela começa a ter essa autonomia e de entender o porquê que eu estou sentindo a dor, né? Ela sai daquela coisa que eu falo para as pacientes, né? Quando elas ainda não têm autonomia e começa a gerar dor, desconforto, elas meio que entram numa paranoia de não entender o que está acontecendo, elas vão ficando cada vez mais nervosas e mais ansiosas, e isso vai gerando cada vez mais dor. Quando elas começam a entender, elas conseguem saber o que está acontecendo naquele momento, se é falta de lubrificação, se é falta de excitação, se é a posição que elas estão, que é uma penetração um pouquinho mais profunda. Até para ela poder se moldar ali naquele momento, né? É. E, Cris, falando de tabu, que você pode trazer, assim, da parte empreendedora da Cris, das dificuldades que você enfrenta aí, porque é um assunto, né? Não, é importante também, porque ela disse que ela dá consultoria para outros profissionais. Sim. Então, até se tiver alguma profissional assistindo, é interessante que isso. queira ter esse manejo, né, Isso. dessa abordagem da mulher que tem dor. É totalmente diferente de uma mulher que não tem dor. Sim, mas Né? qual a sua dificuldade que eu queria que você trouxesse na parte do empreender aqui pra galera? Eu acho que a minha maior dificuldade realmente é essa, por esse tabu todo, né? Então, assim, você não consegue falar de forma clara, como eu estou falando aqui hoje, né? Então, se eu vou numa TV, eu tenho que ter cuidado para falar, eu não posso falar, e às vezes eu não consigo levar a informação da forma adequada, Sim. né? Ainda a resistência de algumas mulheres, por conta do tabu ou da vergonha, né? Ou porque realmente acham que não existe tratamento, Sim. né? Mas eu acho que como empreendedora, né? Eu acho que eu consegui levar ao conhecimento do maior número de pessoas, de profissionais, né, de médicos, que são os médicos, geralmente, que tem que indicar essa mulher que se queixa para ele. Né? Eu tenho dor na relação, para onde eu vou? Né? Então, a minha maior dificuldade é essa, por incrível que pareça. Fazer com que esse conteúdo, ele se expanda. Se expanda, chegue no Máximo maior número de mulheres, mulheres, de profissionais, de também. pessoas. E qual conselho você dá para quem está iniciando, buscar mentores, conhecimento, o quê? Eu acho que a gente não consegue chegar sozinha em lugar nenhum, né? Eu acho que a gente sempre precisa de uma rede, né? é Seja de apoio. Eu acho que cada profissional tem a sua... Por isso que existem tantos profissionais, cada um no seu Sim. quadrado, mas a gente precisa de todo mundo, né? Essa coisa das redes sociais hoje. Por mais que você tente, eu sou fisioterapeuta, por mais que eu procure fazer isso, eu não vou dar conta de fazer tudo. Então, eu acho que você precisa mesmo de indicação de profissionais, de se juntar com outros profissionais de outra área, né, de outras áreas, para você ir melhorando cada vez mais, né? Acho que é compartilhar, né, do teu conhecimento, das batidas de cabeça que você deu, né, durante aí esse início, a trajetória, né? O que foi difícil empreender, porque a gente acha que é tudo mil maravilhas e que você vai Vou chegar... abrir uma empresa e vou arrasar. No dia seguinte, você vai estar com a clínica lotada e não é Faturando nada disso. milhões. É um sonho, né? Mas Sim, a gente... é um processo. Lógico, é um processo. É mas não é desse jeito. E a gente tem que persistir muito, né? E você sofreu preconceitos quando você fez essa migração? Ou não é nem migração, mas especialização? Acho que não. Acho que preconceito não foi. Eu acho que é muito mais a questão da falta de conhecimento até de profissionais, fisioterapeutas, né? De saber dessa atuação,
do que propriamente preconceito. É uma coisa muito nova. Sim, eu acompanho muito programas de Pilates. Tá? E hoje o Pilates está super em alta para trabalhar essa questão da resistência pélvica, Sim. a contração da musculatura, principalmente para as mulheres que estão gestantes, que vão ter filhos, que querem buscar um parto natural. Mas antigamente você não ouvia falar sobre isso. Então, é algo muito, muito recente. É recente. Quando a gente pensa na área da saúde, né, 20, 30 anos é pouco tempo ainda. É verdade. Então, a gente ainda tem muito o que garimpar para conseguir pra chegar lá. crescer, com certeza. Que legal. E passa suas redes sociais para quem está assistindo. Passo. A gente está no Instagram, nas redes sociais, é o @Clínica Mulheres Mais. Estamos em Pinheiros, a clínica fica em Pinheiros, na Rua João Moura, 661, Conjunto 16. O WhatsApp da clínica é o 11 93404 3370. E o que eu queria deixar para você que está assistindo, que é mulher, principalmente até para os maridos que estão ouvindo e assistindo, vale muito a pena passar por uma avaliação fisioterapêutica. Eu costumo dizer que, assim, independente da fase, eu acho que toda fase da mulher, ela merece esse olhar. Como a gente faz o check-up anual, você vai no ginecologista, né, em outras especialidades, eu acho que a mulher, ela precisa colocar como prioridade uma avaliação fisioterapêutica. A gente vai conseguir amenizar um monte de problemas futuros. Aí a gente ouve muito falar da incontinência urinária e a fisioterapia é padrão ouro no tratamento. Então, isso daí, se você começa a ter essa coordenação, essa propriocepção, né, essa percepção do teu corpo e dessa musculatura do que é o assoalho pélvico, você vai chegar na tua fase aí da terceira idade continente, né? Você não vai perder urina, você vai poder curtir muito mais, que isso é um problema muito sério, que as mulheres geralmente quando procuram a gente já estão com problema com a queixa instalada. E há né? muito tempo. Há muito tempo sofrendo com isso. Então, assim, Verdade. a gente tem que divulgar. A fisioterapia é um trabalho muito legal dentro da pélvica, a gente sabe que mas a gente está em todas as áreas. Incrível. Uau, quanto conhecimento, gente. Olha, eu espero que tenha sido um despertar para você, mulher, que está aí para, como a própria Cris falou aqui, de buscar o check-up anual e principalmente se conhecer, se permitir e cuidar do seu próprio corpo, né? Então, Cris, a gente só tem que agradecer. Imagina, gente. Obrigada a vocês. Quero convidar vocês para passar por uma avaliação lá na clínica. Ai, que incrível. Se nunca fizeram uma avaliação fisioterapêutica, acho que vale muito a pena. Com E certeza. convidar quem está assistindo a gente também para passar por uma avaliação. Às vezes tem alguma dúvida, pode mandar mensagem. Eu tenho uma modalidade lá que eu acho legal falar, que eu chamo de bate-papo online, né? Que legal. Tem algumas coisas que a gente, pelo conselho de ética, eu não posso fazer. Então, assim, não é uma avaliação, né? É um bate-papo mesmo, como a gente está conversando aqui, principalmente para aquela mulher que tem alguma dúvida e antes de ir até a clínica, ela quer saber tirar informações sobre o diagnóstico, sobre o tratamento. Então, a gente fala que é o bate-papo online, ele é gratuito. Que mas legal. aí é entrar em contato, marcar um horário e a gente vai conversar sem compromisso nenhum. Acho que trazer esclarecimento sempre é bom, né? Sim. Perfeito. Mulheres, não negligenciem essa área. Ela salva casamentos, ela vai te dar mais vitalidade É isso aí. e eu tenho certeza que vai transformar muito a vida de muitas mulheres. Super obrigada, gente. Agradecemos aqui. Esse é o nosso 8º episódio. Obrigado a todos que acompanharam. Não deixem de seguir nosso canal. Ativem o sininho para receber mais conteúdos. E ficamos por aqui. E agradecer também os nossos patrocinadores. Cristal Bela, Fábrica de Molduras. A E FTP Contábil, especialidade, gente, contábil e financeira. E o Vestindo Bebê, o maior outlet de roupas infantis do Brasil. Beijo, até o próximo episódio.